E aí, gente, alegria, alegria, como vai o dia de vocês? Bem, eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo na minha época de faculdade, em que eu tive, sabe, que ser muito determinada na minha escolha e o que isso criou lá na frente. Bem, para quem não me conhece, eu sou Vânia Barbosa, eu trabalho com ferramentas energéticas, ok? Para contribuir para um mundo melhor, planeta melhor. E gostaria de pedir a você que curta, comente, compartilhe esse vídeo, tá? Convide outras pessoas para escutar essa história. Porque de repente a minha história pode servir de incentivo para outras pessoas, né, que estão aí no dilema de escolhas, ainda mais nesta época. É assim, na época eu trabalhava como professora, só tinha uma matrícula e também cuidava, né, do meu filho pequeno, né? Eu tinha assumido ele sozinha, tipo, mãe solteira, independente. E recebia muito pouco como professora. E quando eu fiquei grávida dele, eu já tinha iniciado a faculdade, na época o meu pai que pagava, me mantinha na faculdade, aí quando ficou sabendo que eu estava grávida, né, solteira, falou, então você, já que vai assumir uma gravidez, assuma também a sua vida. E foi assim, né, gratidão meu pai, tá, por essa decisão, porque fez com que eu, né, destravasse muita coisa na minha vida, né, e visto quanto eu sou capaz de criar a minha realidade. Bem, e foi assim. Aí assim, eu tive, no último ano, já entrando para o segundo semestre, as coisas começaram a apertar e eu não tinha muitas vezes dinheiro nem para ir para a faculdade. Eu simplesmente saía do trabalho, eu ia de carona, né, cidade do interior, tinha uma turminha ali também, pegava carona até uma outra cidade. E nessa cidade havia ali também um local onde os alunos ficavam na rua toda, tá, de fora a fora, e ali todo mundo estendendo o dedinho, pedindo carona para a faculdade, que ela ficava no meio do caminho, de uma cidade para outra, era assim num lugar bem rural. Bem rural. Nossa, uma delícia estudar lá. Eu tenho muita essa conexão, sabe, de a maioria das coisas que eu participo é assim no meio de jardins, de parques. Bem, voltando à história, aí, quer dizer, muitas vezes eu fui para a faculdade sem ter dinheiro, gente, só tinha o dinheiro de volta, porque eu sabia que para voltar não tinha como pegar carona, eu tinha que ter o dinheiro para vir, porque era tarde da noite, né? 10 tanta da noite, como que eu ia voltar de carona? Mas muitas vezes arriscava porque o pessoal ficava mesmo, um grupo de alunos juntos, e nós ficávamos na estrada à noite, na saída da faculdade, e eu pegava muitas vezes carona até a outra cidade, da cidade pegava lá a condução até a minha casa direto. E ok, tudo bem. Mas aí, só que as coisas foram apertando tanto, 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 que aconteceu nem dinheiro para estudar, nem dinheiro para pagar. Na época, eu tentei uma bolsa, né, para poder continuar na faculdade. E era uma época muito difícil conseguir bolsa, coincidia com a época de política. Então, naquela época, tá? E o dono da faculdade também era assim, ele era do mundo da política também. Aqui eu não vou citar nomes de ninguém, ok? E então é assim, as bolsas, na maioria, eram reservadas para quem ali tinha um padrinho. Eu falei, nossa, eu não tenho padrinho, porque eu sempre fiz minhas escolhas sem esse negócio de troca. E a minha família também, meus pais, eles sempre falaram, olha, se político depender de mim para voto, alguma coisa trocar, nunca vai ter. Né? Eu faço minhas escolhas. E assim foi. Só que, olha só,
Eu falei, nossa, meu último ano, gente, eu não tenho dinheiro, já estava atrasando. Aí eu sei que o que que aconteceu foi, eu fui, eu uma amiga minha já não estava querendo continuar a faculdade, né? Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você e falam, ah, não vou conseguir mesmo, tá tudo difícil, vou largar pra lá. Eu fui, eu tranquei a faculdade, eu tranquei, gente, eu tranquei já no final do primeiro semestre. Falei, não tem jeito, eu vou trancar, né? Antes trancar e depois se tiver dinheiro eu volto. Mas eu fui para casa com o coração tão apertado, tão apertado. Eu falei, nossa, não é possível, tem que ter uma solução. Como é que eu vou, gente, resolver isso? E a minha mãe, na época, ela ficou sabendo dessa história que tinha uma pessoa na cidade vizinha que ele era muito assim com o dono da faculdade, né? E ele queria, ele estava nas eleições para vereador. Aí a minha mãe me chamou no canto e falou: Ó, você quer saber de uma coisa? Vai lá e conversa com o homem. Vai lá e conversa com o homem. Ele, eu sei que na inocência dela, a gente já fala: Olha, ele vai te arrumar a bolsa, você faz faculdade. Na hora de votar, você vê se vota nele ou não. Eu falei, mas mãe, é claro que ele vai querer um voto, né? Eu não sei. Eu sei que aquilo ficou reverberando na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa. E essa faculdade, ela pode me ajudar muito lá na frente. Eu tinha essa ideia, sabe? Mesmo estando numa instituição, né, que eu dava aula pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Estado do Rio, era professora concursada, né? A gente às vezes não tem muitas esperanças assim é, é, de nossa, vou ter faculdade, vou ganhar mais. Eu pensava na faculdade como uma forma de eu abrir um outro caminho para mim. É, era o que eu pensava quando fazia faculdade, não só de ganhar mais pontuação, mas falei, vou ter outra oportunidade aqui. E ok. Então, o que que eu fiz? Falei, quer saber de uma coisa? Vamos lá. Vou lá conversar com o homem. E fui lá na casa do homem, na cidade vizinha. Eu fui umas 3 vezes. Primeiro ele não estava, na segunda tinha, a esposa dele falou, ah, tinha que marcar. Aí fui na terceira já com o dia e horário marcado, conversei com o dito senhor lá, falei para ele, expliquei a situação, que eu realmente não tinha como pagar, não tinha onde pedir ajuda, né? Tinha a parte do dinheiro que eu recebia, eu tinha que o meu filho também para cuidar dele e tudo mais. Então as despesas eram muito altas. Ele poderia me arrumar alguma coisa. Aí ele falou, olha, então eu vou ver para você. Aí ele jogou aquela jogadinha, né? Olha, a eleição tá aí, né? Discretamente, mas jogou. Falei, tá, tudo bem. Até me simpatizei com o senhor. E é uma pessoa simples, bacaninha e tudo. E parecia que tinha bons, assim, uma visão das coisas, né? Gostaria de fazer, mas era o modo dele, a consciência dele, não tô nem aí. Aí eu falei, bem, ele vai ver, só que eu fechei a minha bolsa, a minha cadeira lá. Aí eu fui lá na faculdade correndo, gente. Mais uma semana eu não teria direito de abrir. Eu teria que esperar um tempo, que era a norma, para poder abrir lá a minha vaga e terminar. Mas nossa, eu tinha um pensamento tão grande quando eu fui falar com a senhora. Sabe quando você vai e fala, não, aceita, aceita. Quando você começa a querer falar com o pensamento da pessoa ali, a cabeça da pessoa, aceita, arruma um jeito aí pra mim e tudo. Aí ela abriu. Nisso que ela abriu, o senhor, desculpa, ele, epa, engasguei. Ele ligou pra mim e falou, ó, consegui pra você. Consegui pra você 1 mês de bolsa. Falei, 1 mês. Ok, tudo bem. Vamos lá. Se o senhor puder conseguir mais, eu vou ficar muito agradecida. Falei, ok, vou ver aí. 1 mês. Gente, eu voltei tão feliz. E a minha amiga ali, nossa, mas você vai voltar, vai perder seu tempo. Pra que isso? Consegui 1 mês. E depois? Falei, depois eu me viro. Mas eu vou terminar minha faculdade.
porque eu escolhi isso e eu gosto, eu tô gostando. E, e eu tenho, eu acho que vai me ajudar muito lá na frente, né? Eu tinha muito essa coisa de visão, né? E realmente, eu fui um mês, depois esse senhor me arrumou mais, foram 2 meses pagando a metade. E assim o dinheiro foi surgindo, as coisas foram surgindo e eu consegui terminar minha faculdade e essa escolha de retornar, de pedir com o senhor. Teve as eleições? Votei nele? Votei. Tem vergonha de dizer isso aqui hoje, não. Hoje, com a minha consciência, eu não faria isso, né? Mas assim, votei porque também gostei de algumas propostas que ele tinha ali, não todas, algumasinhas só. Falei, então eu vou me engajar nessas propostas dele e ok, tudo bem. Voltei para a faculdade. Conclusão. Gente, eu terminei, depois eu fui de um tempo, né? Surgiu uma oportunidade na própria escola de um projeto educacional e as pessoas que tinham faculdade, elas iam ganhar mais e nessa oportunidade eu ia ganhar dobrado meu salário e quem tinha faculdade ia ganhar um percentual mais. Eu acho que era tipo 20% a mais, além do nível que ia contar para aposentadoria subir. Então, naquela época ali que eu estava ali, aquilo para mim foi maravilhoso, porque eu pude ter dinheiro para investir em outras coisas, eu gostava muito de ler, né? Fazer outras coisas que eu estava escolhendo. Então, é, o quanto que muitas vezes, né, nós precisamos, não é precisar, o quanto que às vezes nós não vamos para a pergunta do que vai ser contribuição para a minha vida. Naquela época eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. E hoje, para tudo que eu escolho, eu vou para a pergunta. Isso aqui que eu estou escolhendo é contribuição para mim? No meu corpo eu percebo, sabe? É como se viesse umas ondas assim expandindo. Eu sinto leveza, né? E são essas escolhas, né, para a gente ver a contribuição lá na frente, o que vai criar. Naquela época, se eu tivesse ali, não, vou ficar quietinha aqui, deixa lá, daqui a 1 ano ou 2 eu volto. Esfriar, eu teria perdido aquela oportunidade que criou mais na vida do meu filho também, que eu pude investir em algumas coisas para ele. Então é assim, gente. Hoje tem essas ferramentas. Se você quiser conhecer mais essas ferramentas, pode me procurar. Eu sou facilitadora de barras de Axis. Eu atendo também com ferramentas energéticas. Se você tiver entravada aí em alguma escolha, em alguma decisão que você não consegue sair do lugar, me procura. Né? Procura, nós podemos conversar. Trabalho com outras ferramentas também que ajudam muito mesmo, tá? A retirar essas crenças que estão aí limitando, ressignificar crenças. É muito legal, tá? Então essa é a minha história. Curta, comente, compartilhe e até o próximo.